Prezados irmãos, ontem nós trabalhamos, inclusive, com um título, o qual vai nos concluir que a felicidade está em seu coração. Só recapitulando o que falamos ontem. Nós falamos de uma jovem pura e santa que vai subir as colinas e que vai à casa de Isabel e de Zacarias, onde naqueles dias existia um lar, que era esse lar, e que nesse lar havia um coração que estava entristecido. Um coração que estava angustiado. E nós falamos do que o Evangelho, do que a palavra de Deus vai nos conduzir. Inclusive São Lucas faz isso com muita sabedoria. Quando registra, ele vai mostrar a nós a casa em que vai abrir a porta para Jesus, ainda no ventre da mãe, porque é logo após a anunciação que o arcanjo faz a ela vai fazer isso, e ela vai encher como Espírito Santo a casa e o coração de Isabel. Nós trabalhamos com esse texto. É um texto muito bonito, e é um texto que traz para nós a grande confirmação daquilo que o nosso profeta nos ensinou, que ele nos pregou. Por muitas vezes, quando ele nos fala de uma Maria, bem-aventurada da forma como mostrou o anjo, de uma Maria que vai ser cheia do Espírito Santo e que vai encher corações, e em que vai aliviar pessoas de sofrimento, de angústia, de dor e de maldades. Mas ele também nos mostrou uma Maria, que grande parte da humanidade, inclusive eu disse ontem e reafirmo, embora se dizem conhecedores da palavra e do Evangelho, não o aceitam como ela é. Trabalhamos com o texto. Ficou bem claro quem é Maria, principalmente para nós, os filhos de Deus, e o reconhecemos como Santa Gloriosa. Inclusive eu encerrei dizendo que o nosso profeta chegou a nos falar da cor dos seus cabelos e da cor dos seus olhos. Então nós podemos dizer, irmãos, que à frente do mundo conhecemos de verdade essa Santa Gloriosa, essa Santa de grande poder, que está conosco, que vive conosco. Mas eu quero, inclusive os irmãos devam se lembrar, que ontem quando eu puxei aqui no meu estudo a página em que eu falei, vamos ao contexto, o tempo já tinha se esgotado. Não deu. E eu disse, se permitido pela avó, nós continuaremos amanhã a falar do contexto, porque pregamos o texto, falamos do texto, chegamos à conclusão, mas eu quero mostrar o contexto do sermão. Por quê, pastor? O senhor vai contestar? Não. Existem quem nos contestam. E esse contexto é palavra de Deus. Não é um contexto que eu criei. Não é um contexto que o pastor criou, que a igreja criou. Não. É um contexto da palavra. De um estudo sobre a palavra dela. A palavra de Deus através dela, Virgem Maria. Se Maria fosse uma mulher qualquer, como muitos afirmam e dizem ser, Jesus seria um homem qualquer. Até porque Jesus vai nos dizer adiante que uma árvore má, ela não dá bom fruto. E que uma árvore boa não produz mau fruto. É palavra de Deus, é Bíblia, é Evangelho. Portanto, se Maria fosse uma mulher qualquer, Jesus seria um homem qualquer. E se Jesus fosse um homem qualquer, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós, ele não poderia salvar ninguém.
Porque quem pecou foi o homem. Então somente o homem tinha que pagar seu pecado. Mas o homem não podia remir o homem. Tinha que ser Deus. Mas Deus não podia morrer na cruz. Porque quem pecou foi o homem. Então o que fez Deus? O que fez Deus? Ele une em Jesus, no Filho, a divindade e a humanidade. Por isso que Jesus é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem nascido da Virgem Maria. Entenderam? Não tem como. Não existe possibilidade nenhuma, de acordo com o ensinamento do próprio Cristo, que sua mãe realmente fosse uma mulher. Eu não gosto nem de usar essa expressão qualquer, eu me sinto mal. Eu digo uma mulher comum. Eu digo uma mulher comum. Não tem como. Quando nós falamos que ela, irmãos, é mãe de Deus, não é mãe de Deus Pai. Tem muita gente, inclusive, que pensa assim e até critica, inclusive de uma forma bem absurda, até fazendo determinados tipos de deboche, porque não entenderam ainda o texto que o arcanjo disse a ela. Certamente não entenderam, porque o anjo vai dizer a ela que ele será chamado o Emanuel. E o que é o Emanuel? Emanuel é Deus conosco. Então ela é mãe de Deus Filho. É isso, meu irmão. Não está dizendo que ela é mãe de Deus Pai, é mãe de Deus Filho. E até porque o próprio Filho vai nos dizer: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então, quando eu digo mãe de Deus, é mãe de Deus. E para confirmar, porque não é a minha palavra quem vai falar aqui, mas é a pessoa do santo profeta irmão Aldo. Ele nos disse isso em boletim, que nós a amamos e a veneramos como mãe de Deus e mãe da igreja. E nós vamos chegar na mãe da igreja, porque eu digo uma coisa, eu quero deixar bem claro. Se a pessoa, me perdoe, os que se dizem tão conhecedores, mas eu vou dizer, se uma pessoa não aceita isso, é uma herege. Porque, irmãos, o adocionismo, neste caso, prestem bem atenção para não dizer o pastor Meira falou tolice. O adocionismo, neste caso, ele é uma heresia. Onde Maria iria gerar o homem Jesus e Deus o Pai adotaria como filho. Jesus não é um adotado. Ele não é um filho adotivo. Ele é filho do Pai e da mãe. Nesse caso, Jesus não é Deus, é um adotado. Ele não pode salvar ninguém. Isso é uma heresia que destrói a salvação, meu irmão. É uma heresia que destrói a salvação. A criatura não aceitar a santidade desta santa, desta rainha. Fica claro, meu irmão, muito claro, que Maria é a mãe do Senhor e que foi realmente escolhida pelo Pai. Quem a escolheu para isso foi Ele. Ele formou e Ele preparou para isso. Tanto é, ontem falamos, repito, há 3 manifestações bíblicas. Não é manifestação de filosofia, não, é bíblica. Que vai confirmar: Maria é saudada pelo arcanjo Gabriel. Bendita és tu entre as mulheres. Isabel vai dizer e vai completar: a mãe do meu Senhor. E a própria Maria vai dizer: eis aqui a serva do Senhor. Meu irmão, um arcanjo se inclina diante de Maria e diz: Deus te escolheu. Um arcanjo, aquele que assiste diante do trono do Pai. Ele vai até Maria para falar, para levar o recado de Deus, e a Bíblia deixa isso claro. Será que é só a minha Bíblia que tem o livro de Lucas? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Ele vai deixar claro
vai um arcanjo e vai dizer para ela: Deus te escolheu. E aí, alguém vai me dizer que ela é uma mulher comum? O que eu posso dizer é só uma palavra: vai orar e pedir perdão a Deus quem pensa assim. Quando Maria entra na casa de Isabel, a Bíblia vai nos dizer que ela foi chamada de bem-aventurada. A Bíblia vai me dizer que ela vai perguntar, ela vai chamá-lo de mãe do Senhor. E eu vejo criaturas que hoje se dizem doutores, conhecedores da teologia da Bíblia. E digo mais, que se dizem morrerem de amor por Jesus. Morrerem de amor por Jesus. Tudo que você fala é Jesus, 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 Jesus. Mas a mãe dele não. A mãe dele não tem função nenhuma. A mãe dele é uma mulher qualquer. Para falar de Maria, meu irmão, é só olhar os pontos que eu lhes mostrei. Um arcanjo é enviado para falar com ela. Isabel vê ela cheia do Espírito Santo. José vai lhe receber por ordem do arcanjo. João lá no pé da cruz vai recebê-lo por mãe. Tanto é, eu quero mostrar para concluir esta parte, que a felicidade está no teu coração. E que essa felicidade Maria vem trazer para nós, inclusive neste Natal. Nos dias do Natal, ela está sempre presente. O irmão Aldo mostrava isso para nós. Quando nós estudamos, irmãos, a teologia de João, o que nós entendemos, ele nunca diz dele mesmo. É só estudar a teologia de João, você vai ver, ele vai sempre citar o discípulo amado. Ele não vai falar eu, em nenhum momento. O que conhece as Escrituras sabe disso. Ele vai dizer eu, João. Ele vai citar o discípulo amado. E por que ele vai citar o discípulo amado? Por quê? Porque o discípulo amado representa a igreja. Por isso ele não diz eu, e sim o discípulo amado, que é a igreja. Isso mostra a igreja recebendo Maria como mãe da igreja. E nosso santo primaz mostrou isso em boletim para nós apostólicos. Daí entendermos que, eu disse ontem, quem é discípulo de Jesus, leva a mãe dele para casa. Leva a mãe dele para casa. Ah, pastor, eu exijo uma referência bíblica. Toma ela. Mateus capítulo 1, verso 1 a 17. Nós vamos encontrar ali em Mateus a genealogia da vida da família de Jesus. E nessa genealogia vai dizer o quê? Eu não anotei nome por nome, porque são muitos. Já pensou em escrever a família de Jesus todinha aqui? Mas lá vai estar assim, ó. Fulano gerou Cicrano, Cicrano gerou Bertrano, e só vai aparecer gerou. Gerou, e fulano gerou tal, e vai falando da geração de Jesus. Aí sabe o que vai acontecer? Sabe como é que vai terminar a genealogia de Jesus? Eu vou lhe falar. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Mas eu quero te perguntar, por que não continuou? José gerou Jesus e agora mudou o verbo, mudou a palavra, mudou o texto. Não é mais, mas não teria que ser. Lá está, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual gerou Jesus. E por que não continuou? Porque José não é o pai de Jesus, e nós falamos sobre isso ontem. Por isso lá se coloca Maria, porque ele é filho dela, santíssima, ou seja, imaculada, sem mancha de pecado. É por isso. Então, é mais uma vez dentro da palavra de Deus, nós vamos entender isso. Tanto que essa prova do que eu estou falando está aqui, ó, Mateus, do versículo 18 ao 20, porque eu falei do 1 ao 17. Do 18 ao 20 nós vamos encontrar ali, nós vamos ver ali que José recuou, e nós falamos sobre isso ontem. Ele não queria assumir o filho, porque no seu entendimento o filho não era dele. E eu ainda disse e repito, de fato não é dele mesmo. O anjo foi lá e disse para ele,
tu vai receber ela, porque o que está gerado nela é obra do Espírito Santo. Não é obra de homem, é obra do Espírito Santo. Então, meus queridos irmãos, nós podemos entender com toda a tranquilidade, que Virgem Maria Santíssima, ela é sim a mãe do Senhor, e que é bem-aventurada entre todas as mulheres, está registrada no livro sagrado chamado Escritura Sagrada. E o que precisam é que busquemos de verdade a palavra no Espírito Santo de Deus, como vai nos dizer João no teu Evangelho. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior, ou seja, fontes de sabedorias virão sobre ti. Mas é como diz, e a Escritura diz, deixa claro, muito claro, muito claro. Mas daí, o encardido terá a atribuição de procurar tapar os olhos das pessoas e não deixar ver, e não deixar compreender, e não deixar entender a palavra, até determinado ponto. Quando falamos do Consolador, alguém vai lá e nos retruca. Mas como assim? A Bíblia não fala da avó Rosa? Fala. Fala com o pastor Meira que ele mostra que fala. Fala sim. Não fala o nome dela, mas fala dela. Mas para terminarmos o assunto, por que não crê em Maria? Por que não aceita a santidade desta serva de Deus? Está lá na Bíblia. Está lá. É só ler. É só buscar os evangelhos. Está lá. Simplesmente isso. Lá está. Mas deixa estar, que eu quero prosseguir falando da atuação dessa santa de Deus na nossa vida. O que é o que importa? Na vida da igreja de Deus, formada pelos céus, nós vamos observar o grande empenho de Deus no amor pelo ser humano que ele sempre teve. E é esse amor de Deus que nos vai levar a compreender a missão de Maria, principalmente na vida da igreja. Quando nós vemos, irmãos, quando nós contemplamos Deus formar os profetas, e aqui inclusive eu li aqui no boletim, tudo que fora profetizado pelos santos profetas se cumpriu. Quando nós vemos Deus formar o santo profeta Moisés, numa época difícil, dificílima, eu não posso entrar em detalhe porque o tempo não dá para falar do que aconteceu com ele, mas rapidamente, numa pincelada, vamos dizer assim, bem rápido, nós vamos lembrar aquele menino nascido daquela hebreia que é colocado junto numa cesta de junco lá no meio das águas. Aquele menino que vai ser criado dentro da casa real. Plano de Deus. Projeto de Deus. Que prega, que vai depois libertar um povo lá no Egito, que não cumpre a missão total do plano, do projeto. Que era levar o povo lá na terra de Canaã, a terra prometida. Mas que lá do monte ele vê Canaã. Mas ele não chega. Quem chega lá é o seu sucessor. Seu corpo tomba. Ele vai preparar um Josué para prosseguir um ministério. Chega o momento em que ele precisa recolher Josué. Ele vai preparar um Elias. Chega o momento, ele leva o Elias. Seria tão bom se pudesse destacar o ministério de cada um com o ênfase que tem, hein? Mas não dá tempo, irmãos. Ele vai preparar um Eliseu. E assim sucessivamente. Deus está formando homens que possam receberem dele a sabedoria, o entendimento, a capacidade de Deus. Para quê? Para redimir o homem.
Mas chega um momento em que Deus olha para a criatura humana e Ele não encontra mais um homem capaz. E Ele vai tomar uma decisão diferente. Ele vai dizer: terá que ser na vida de uma mulher agora. Ele vai encontrar um coração onde ele pode ir lá naquela mulher, trabalhar o seu interior. E ele então vai poder formar ali, sem pecado nenhum original. Ele vai moldar, ele vai preparar alguém que não é mais um homem, mas é uma mulher. Mas é uma mulher pura, cheia de unção e virtude do teu espírito, que vai nascer, sim, pura. Maria. Vai cumprir a palavra de Deus? Vai. É no Evangelho? É. Eis que enviarei meu filho amado. É a palavra dele. E ele manda. Daí eu queria lhe mostrar agora, meu irmão, que eu citei aqui Moisés, eu citei aqui Josué, eu citei aqui Elias, eu citei aqui Eliseu. E eu disse, eram homens dotados da sabedoria de Deus. Eu já não estou mais falando de Moisés. Eu não estou mais falando de Josué, de Elias ou de Eliseu. Agora eu estou falando de Maria. Aquela em que foi encontrado nela a capacidade em fazer com que o verbo de Deus se tornasse carne. Enquanto eu falei de homens, um substituiu ao outro. Foi assim. Mas eu estou falando agora do Cristo. Eu estou falando agora do Filho de Deus que está chegando. E que não tem como não tinha. Inclusive ele buscou prepará-lo. E nós sabemos disso, alguns, principalmente entre os seus discípulos. Mas chegou um momento em que ele precisou falar o quê? Vós não suportais agora. É preciso que eu vá. Eu quero que a igreja compreenda o vaso precioso que Deus preparou para nos entregar o Cristo. Vaso puro, vaso santo, vaso perfeito, mãe de verdade, mãe que o nosso profeta vai chamar de mãe da igreja, que o nosso profeta vai chamar de mãe de Deus. E nós vamos enxergar criaturas dizendo que ela era comum. Conheço, dentro do Evangelho de Deus, da palavra de Deus, digo melhor, um mandamento, com promessa, único. Um mandamento de Deus com promessa. E eu cito ele. Honra teu pai e tua mãe, e eu acrescentarei os teus dias de vida. Com promessa. Ele manda e ele promete. Honra o teu pai e a tua mãe, e eu acrescentarei os teus dias de vida. Tanto século se passou, tanto estudo, tanto apego pela letra. E aí eu contemplo homens que não honram nem a mãe do Cristo. Eu creio que muito menos a deles.
Porque se a mãe do Cristo estiver no pó da terra aguardando o dia do juízo, eu tenho pena, dó da minha. E eu creio que os senhores também têm da sua. Por isso quero lhes afirmar em nome do irmão Aldo. Ela é santa. Ela é rainha gloriosa nos céus. Ela nos deu o Cristo. Ela trouxe para nós o Cristo. Imaculada Conceição. Limpa, puríssima. Ela nos dá Jesus. E é esse Jesus que vai realizar o quê? Que vai dizer para mim e para o Senhor, na palavra que disse aos seus apóstolos: eu enviarei, eu falarei com o Pai vai enviar o outro Consolador. O Pai vai enviar alguém com essa capacidade de resgatar, de tirar o homem e a mulher do pecado e de constituí-lo santo, perfeito, puro, como Ele sempre quis e diz: imitai a Deus, visto que vós sois filho e Ele ama. É palavra dele. Imitai a Deus. E eu fico muito feliz, porque quando Ele vai nos falar, imitai a Deus, visto que vós sois filho e Ele ama. Ele não está falando do passado que Ele amou. Ele não está falando do futuro que Ele amará. Ele está falando do hoje, do agora. Filhos que Ele ama. Filhos que Ele ama. Portanto, meus queridos e amados irmãos, se somos felizes, se o mundo inteiro tem, como disse ontem, o prazer, a honra, a glória de dias felizes, porque a vinda do Cristo, através de Maria, ela vai irradiar o mundo com a paz, com alegria, com felicidade. É muito importante isso, irmãos. Nós enxergamos isso, nós contemplamos isso. Eu disse ainda ontem, quando saímos às ruas, nesta época do ano, há uma alegria, você olha para o ser humano independente do credo religioso dele. Você vê que as pessoas parecem terem mais ânimo, mais alegrias. A noite, o dia, o ar, já nos traz uma alegria, uma felicidade, pelas proximidades do Natal de Jesus, pela chegada do menino Jesus, que está vindo no ventre de Maria. A Maria que enche coração com o Espírito Santo. Quando o Evangelho Sagrado nos mostra que a palavra ensina que quem crê em mim, como diz as Escrituras, terá sobre si fontes de sabedoria profunda, aí sim, muito nos alegra ver o nosso Criador, o nosso Deus, o nosso Pai onipotente, agindo e quebrando aquela ignorância terrível, inclusive, que havia no homem. De achar, inclusive, já naquela ocasião, naqueles tempos, que só Ele era o Senhor e o Senhor. Que a mulher não tinha benefício nenhum. A mulher não servia para nada. A palavra de Deus vai dizer em algum lugar lá no Velho Testamento que criam que a mulher não tinha nem alma. É verdade. E eu vejo aí o nosso Deus esmagando essa ignorância humana. Esmagando. Quando Ele vai escolher uma mulher e vai dizer para ela: bendita és tu entre todas as mulheres. Talvez o senhor, a senhora, pode estar perguntando: mas pastor, de que jeito poderia vir Jesus se não fosse através de uma mulher? Ô meu irmão, para com isso. Um Deus que pega um bocado de terra, faz uma estátua só para a narina. Um Deus que faz aquele homem dormir, que tira uma das costelas e faz a mulher. Que dificuldade ele teria para colher uma flor num jardim?
soprar e ter a mulher? Que dificuldade ele teria para ter a mulher, descendo numa nuvem do céu? Nenhuma. Mas ele fez, eu digo o seguinte, ele fez melhor ainda, ele gerou uma, sem mancha do pecado, em meio ao pecado no mundo. E Jesus vai dizer isso para nós, falando com o Pai: Pai, cuida deles, zela deles, porque eles estão no mundo, mas do mundo não são, como eu do mundo não sou. Ele fez melhor, ele gera uma mulher para mostrar, para esmagar, para arrebentar a ignorância. Ah, pastor, mas isso foi naquele tempo. Isso é lá no... Não, eu ontem falei sobre a circunstância de Deus. Não tem esse negócio, foi. Não, Deus sempre foi e sempre será. Ele nos fala de séculos sem fim. Amém. Sempre. Sempre. Ele vai mostrar para nós, porque até hoje existe, como existem ainda, homens que se dizem machões, que quer, é do jeito dele, precisa ser. Deus mostrou, isso acabou, meu irmão, isso não existe mais não. E ele mostra, inclusive, para nós aqui, através de Maria. A mulher tem tanta capacidade quanto qualquer homem ela pode ter. Eu às vezes digo, se não bastasse só mostrar isso, o que ele fez? Depois de tantos séculos, quem é que ele levantou para ser o Espírito Consolador? Uma mulher. E olha que já numa idade também até um tanto vivido. Portanto, irmãos, amem esta igreja. Amem o Santo Consolador, a nossa avó. Amem Virgem Maria de todo o teu coração e toda a tua alma. Amem o profeta que temos. Profeta, porque ele é profeta, tá? De quando em quando, é muito comum se ouvir alguém que acha que ele não é profeta. E tem dúvida. O senhor está fazendo juízo? Não, é pelas perguntas que às vezes nos interrogam. Pelas perguntas. Não precisa ir tão longe para entendermos que uma pessoa não confia e não crê nele como profeta. Mas ele é. E é grande profeta de Deus. E como falou os profetas do passado e se cumpriram. Se cumpre também as profecias que o nosso profeta fez. Alguém, pastor, mas qual delas? Eu não lembro. Pastor, existe alguma profecia? O irmão Aldo fez alguma profecia, pastor? Meu pai amado. Se uma criatura não conseguiu compreender, entender o dom do irmão Aldo, eu posso lhes pedir, bote o joelho no chão e vai orar. Mas para encerrar e falar assim, ele não falou nenhuma. Talvez eu faria isso, né? Nem que eu fosse fazer, o irmão Aldo não deixaria, porque eu tenho aqui as profecias dele, tenho duas aqui. Duas palavras dele. E para encerrar eu quero mostrar, porque nós estamos vivendo os dias da profecia que ele falou há 20 anos atrás. Opa, pastor, é profecia mesmo, hein? 20 anos atrás, hein? A gente nem pensava que ele ia partir. Só tem 8. O senhor está falando de 20 atrás. É 20 anos. No boletim interno oficial da igreja do dia 17, isso vai dar de 17 de janeiro de 2002. O número do boletim era, alguém queira anotar, pode anotar, 2.258, do dia 17 de 1 de 2002. Mas eu quero mostrar a palavra dele, tá? Principalmente para aqueles que não creem, que não aceitaram, que têm dúvida, que ainda estão. O próprio Jesus citou isso, com o pé em duas canoas. Ou então, naquela condição de amargura que Jesus vai, através de São João, lá no Apocalipse, citar. E que Jesus vai inclusive dizer, o nosso Deus vai falar. João vai apenas registrar o que ele ouve.
Porque quando ele é arrebatado aos céus, o anjo vai dizer para ele: escreva, registre o que você vê e o que você ouviu. E o que ele ouviu naquela circunstância foi o seguinte: estou a ponto de vomitar-se da minha boca. Antes fosse quente ou antes fosse frio. 20 anos atrás, boletim de número 2258. Fazem o que querem, vão aonde bem entendem, não se interessam em obedecer e nem interessam também em se pôr de acordo com a disciplina desta igreja. Entretanto, quando surgem os problemas, e às vezes até grave, fazem o juízo errado dizendo: por que o irmão Aldo não me ajudou? Se esquecem que o salário do pecado é a morte, ou seja, isso é fruto do seu pecado. Ele foi claro, ele sempre foi autêntico, ele está dizendo a realidade. E tem muita gente como tem, dizendo: por que o irmão Aldo não fez nada? Por que fulano foi? Por que fulano deixou de ir? Por que fulano sofreu? Por que fulano deixou de passar por isso, de passar por aquilo? A resposta está aqui, 20 anos atrás. Faz o que quer, vai aonde quer, não obedece disciplina, não obedece doutrina, e aí depois vai dizer: ah, porque irmão Aldo não me ajudou? Irmão Aldo é santo, é profeta de Deus, formado, cuidado, zelado pela Virgem Maria, por uma santa sem mancha de pecado nenhum. Mas, para concluir, quero mais uma vez convidar a voltarmos em 18 anos atrás, boletim de número 2308, de 2 de janeiro de 2003. É palavra do irmão Aldo, aqui não tem ponto nem vírgula colocado por mim não, tá? É palavra dele, por isso estou dando o número do boletim, o ano, a data, o dia. A Santa Avó Rosa está precisando da colaboração de todo o nosso povo, pois a situação do mundo está muito difícil e ruim. O pecado aumentou muito, a maldade, as criaturas sem piedade e sem misericórdia, doenças que está surgindo no mundo. Ele falava a nível de mundo, não era a nível de Brasil, e que estão difíceis de serem controladas, e que estão se alastrando muito. Prestem muita atenção nessa frase. O grande aumento de bactérias e vírus infecciosos que levam à morte. Enfim, a humanidade está sofrendo muito com tantas misérias, infelicidades, que ceifam dezenas e até milhares de pessoas. No dia que ele registrou isso aqui para cá, onde é que os irmãos viram milhares de pessoas estarem morrendo? Ele é profeta ou não? Olha, eu sei que é, mas eu a vejo muito mais profeta quando eu entendo esta palavra. E ele continua dizendo: não tenho a intenção de ameaçá-las ou de amedrontá-las, mas o meu interesse e o da Santa Avó Rosa é preveni-los e ajudá-los, para que possam ser livres desse mal. Meus irmãos, se alguém pensa que vai chegar qualquer tipo de peste, de infecção, de maldade, de atrocidade, e que o profeta não advertiu, está muito enganado, porque ele profetizou sim. Ele falou sim. Há tantos anos atrás, ele falar a nível de mundo, que estava vindo, e ele falar que eram bactérias e vírus infecciosos, e ele falar que levaria dezenas, centenas e milhares de pessoas. Ainda tem quem tem dúvida? Abram seu coração, irmãos.
A palavra de Deus lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, vai dizer: tudo tem o seu tempo determinado, só na hora de Deus vai acontecer. É assim, o profeta fala, mas vai acontecer na hora de Deus. Mas foi profetizado, lá em Hebreus 3,15, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o seu coração. E por que hoje? 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia de salvação, é hoje. Hoje é dia de salvação. Portanto, meu irmão, minha irmã, o profeta falou, e eu digo, é inquestionável que tudo tem o seu tempo determinado. Pois a palavra de Deus nos diz que há tempo de plantar e há tempo de colher, há tempo de sorrir e há tempo de chorar, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Basta chegarmos a alguns anos na vida para entendermos isso. Porém, eu vos digo que o próprio Deus abre para nós um espaço dizendo, há um dia, que esse é o dia extraordinário. E que dia é que vai acontecer isso? Lá na palavra de Deus, é o dia em que ele diz, hoje é dia de salvação. Entenderam? Para encerrar, porque estamos em cima do horário praticamente, eu quero lhes mostrar o que está faltando no mundo. E em grande parte, eu afirmo, em grande parte, na igreja. Pastor do céu, o senhor está falando que está faltando isso na igreja? Está faltando alguma coisa? Tá. E o que é, pastor? Obediência ao primaz, ao profeta. Porque eu não posso ficar falando de quem não crê em Virgem Maria, mas eu não posso deixar que falem e que não creem no profeta que Virgem Maria ajudou a formar e preparou para o reino dos céus. É por isso que eu entrei neste assunto. Segundo Crônicas 7,14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome... Eu gosto de frisar isso aqui, viu, irmãos? Para a igreja entender, para não sair com nenhuma dúvida. E se o meu povo que se chama pelo meu nome... Quem é o povo de Deus? Onde é que eu vejo o hino? Somos um povo... Opa, é aqui. Somos o povo de Deus. Opa, é aqui. E se o meu povo que se chama pelo meu nome... Esse povo é a igreja. Se humilhar... humilhar. Orar. E eu tenho dito que a igreja tem orado pouco. E eu ouvi isso do irmão Maldo. Se arrepender dos seus erros e buscar a minha face, dos céus ouvirei sua oração, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. A resposta para tudo que está acontecendo está aqui. Segundo Crônicas 7,14. Não é só na minha Bíblia que tem, em todas tem. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus erros e buscar a minha face, eu gosto de pegar detalhe por detalhe desse e explicar, mas como o tempo não está, eu vou pegar só o último detalhe, porque também quero falar com a igreja sobre este assunto. O último detalhe aqui, e buscar a minha face. Dos céus ouvirei sua oração, perdoarei seus pecados e sararei a terra. Buscar a face de Deus, meu irmão. Eu vou ficar em casa. Hoje eu vou ouvir, o pastor fulano, ele está pregando lá em tal lugar. Hoje eu não vou, não. Eu vou assistir a mensagem dele. Errou e errou feio. Está em casa. Buscar a face de Deus não é lá, não. É aqui. Por isso ele disse, a minha casa, ele está em casa. A casa dele é aqui. E eu às vezes dou exemplo. Eu posso até estar querendo, preciso dar um recado, preciso falar com algum irmão. Eu vou usar aqui, espero que ele me permita, o pastor Camilo está ali. Eu quero falar com ele. Eu preciso de resolver um assunto com ele. Eu posso mandar uma carta, eu posso mandar um e-mail, eu posso mandar um memorando, eu posso mandar um bilhete. Eu estou buscando a face dele? Não, senhor, não, senhora. Se eu quero buscar a face dele, eu preciso olhar olho no olho, face com face, rosto no rosto.
E quando esse Deus diz aqui, buscar a minha face é vir para a igreja. Não vai ficar aí em casa sentado no aconchego do teu sofá, achando que Deus vai aí te dar benção, não. Pelo teu comodismo. Que não vai não, e é a palavra dele, não é minha, tá? Está aqui, 2 Crônicas 7,14. Venham para a igreja, meus queridos irmãos. Querem cura? Querem estar livres das enfermidades que está assolando? O profeta nos ensina o que fazer. Em buscar, e tem que buscar na casa de Deus. Quando o médico te dá uma receita, você faz o quê? Só senta lá na sala e fala para o mototáxi, vai facinho, né? Pagando, né? Mas Deus não quer receber isso. Essa é a viagem que Ele não quer receber. Não sai do sofá, não vai à farmácia, não vai correr nas ruas e buscar o resultado para a tua saúde, não. Através do medicamento. Agora, quando se trata de falar de receber a bênção de Deus, aí eu fico em casa. Aí eu vou assistir o pastor Meiro, o pastor fulano, o pastor Cicrano, o pastor Beltrano, e vou achar que está tudo certo. Povo de Deus, vai ao encontro dele. E eu tenho falado muito com a igreja. Vai e conversa com ele. Não fica mudo, não. Vem na igreja e ora. Lembra de ontem que eu falei? Falem com Deus. Peça para Ele o que você está precisando. Ele vai te ouvir. Talvez Ele só está esperando você falar para Ele poder te abençoar. É isso, meu irmão. É isso, minha irmã. É uma pena. O tempo não dá. Esse relógio meu não para nem quando eu estou no público um pouquinho. Mas aí eu tenho que respeitar ele, né? Eu gostaria, irmãos, de aprofundar esse ensinamento, principalmente com referência à frequência das reuniões. Lá em Êxodo 25:8, está aqui, eu faço o meu trabalho, está aqui. Me fará um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus cobrou de Moisés, falou para Moisés, Moisés, eu quero que me faça um santuário para mim estar no meio do meu povo, eu quero um lugar. E eu tenho falado nas igrejas que eu tenho pregado, viu? Ele não pediu um lugarzinho com porcelanato assim não, no piso. Ele não pediu um lugarzinho para Moisés com um azulejo até o teto, não. Era no meio da sarça mesmo. Era no meio do mato, era no meio da vegetação, era no meio dos areais, das pedras, das montanhas. Mas ele disse, eu quero um santuário, eu quero um lugar onde eu posso falar com o meu povo. São Paulo lá adiante vai falar para os cristãos daquela época, para não fazer como era costume deles, deixar a igreja naquela época e ficar em casa. E ele ainda diz mais, vendo que o grande dia se aproxima. Olha só, meu irmão, como é a palavra de Deus. Ela é fantástica demais. São Paulo já dizia para o povo, o grande dia se aproxima, gente. Vem para a igreja. E eu tenho dito, irmãos, tem gente que não sabe o valor do que tem. Tem gente que é rico demais, mas não reconhece a riqueza que tem. Essa é a parte mais triste de qualquer história. Eu falo dessa igreja com todo o ênfase da minha vida. Uma igreja onde nós cansamos de ver pessoas na hora do culto, na hora da bênção, rastejar, cair em cima do banco, se arrastando que nem cobra embaixo de banco, com espíritos imundos no seu início. Mas que chegou um dia em que esse profeta de Deus, Santo Irmão Aldo, anunciou para nós. Jesus mandou dizer à igreja, através da avó, espírito imundo não entra mais aqui. Essas portas, esses portões estão cerrados para os espíritos das trevas. E aquele dia, e já faz alguns anos, eu nunca mais vi. E ele ainda deu um recado, que se alguém se manifestasse, podia os obreiros pegar, arrastar e levar para fora, porque era falso, era mentira. Porque ele não deixava entrar. Jesus não deixava entrar. Então, meu irmão, eu tenho um lugar na minha vida. Eu passo a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta. Aí no sábado, eu tenho algumas horinhas que eu tenho um lugar, como aquele que Deus falou para Moisés, tira as suas alparcas, filhinho. O lugar que você vai pisar agora é santo. Eu tenho um lugar onde eu piso. E eu tenho certeza e consciência plena, porque eu creio na palavra do profeta, que não tem mal nenhum aqui. Aí eu falo, não, eu vou ficar na minha casa. Eu vou esperar. Vai esperar o quê? A avó ir lá? Ela falou que vai, mas ela disse, se tua casa for santificada.
Tem ânimo nem para vir na igreja que vai ter casa santificada. Irmão, para pensar, irmão. A palavra de Deus, ela é única, ela é absoluta. Pensem e repensem. Que a Santa Avó vos abençoe muito. Foi um prazer imenso estar com os irmãos. Foi muito gostoso, ontem e hoje. Fiquei muito feliz mesmo no meu coração. Estava pensando que ia passar o ano sem fazer uma reunião em Sorocaba. Aí Deus falou, não é assim também do jeito que você pensa. Você pode até pensar, mas quem manda é eu. E aí eu estou aqui. Que beleza, que alegria, irmãos. Que a Santa Avó abençoe todos. Se eu não ver mais os irmãos até o final do ano, um Feliz Natal, irmãos. Com muita graça, com muita unção, com muita virtude, com muita bênção do Espírito Santo. E eu vou lhe dar uns conselhinhos só, para poder receber bênção. Porque o meu objetivo aqui é esse. É aconselhar a receber a bênção. É aconselhar aquilo que o irmão Aldo ensinou. Não pensem em fazer na noite do Natal um desfile de moda aqui dentro, não, tá? Isso é comum. Eu digo que é comum porque o irmão Aldo ensinou isso. Muita gente está preocupado. Não é com a paz que Virgem Maria vai trazer através de Jesus a nós. Mas muitas vezes em apresentar o melhor vestido, o melhor terno, o melhor sapato, a melhor sandália, o melhor penteado de cabelo. Irmão, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo tempos de dificuldade, de sofrimento, tempos de angústia no mundo. As pessoas estão morrendo, irmãos. Não é hora para isso. É hora para virmos com um coração puro. Encher ele da graça do Espírito Santo que Maria quer encher nesta noite do dia 24. E apresentarmos ao mundo, para que o mundo possa contemplar uma igreja, um povo que recebe a bênção e a unção do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar em pé. Porque se eu não convidar para ficar em pé, a coisa, vamos falando e pensa que não, a hora já foi. Vamos orar? Eu peço aos irmãos que levantem suas mãos aos céus e façam as suas orações, irmãos, cada um a sua oração. Não é só na reunião de oração, não. Qualquer reunião. Aqui é casa de Deus. A de oração é uma reunião especialíssima. É uma reunião com a atuação direta do Espírito Santo. Não vá tirar valor dessa reunião não, tá? Mas em qualquer reunião, aqui neste local, nós estamos na casa de Deus. Fala com Ele. Abre o teu coração, rasga o coração com Ele. E Maria vai curar o coração rasgado e ferido. Junto com o irmão Aldo e com a Santa Avó. Santíssimo Deus, glorioso Pai. Graças te damos, Senhor, por essa oportunidade tão maravilhosa que nos concedeu nesta noite, de concluirmos, Pai, a felicidade está no teu coração. Essa felicidade que Virgem Maria vem e entra, mesmo no coração ferido, rasgado, machucado. Quando ela entra, ela coloca o Espírito Santo do Senhor em cada um de nós. Que assim seja feito. Porque é a tua vontade, Senhor. O Senhor a escolheu para isso. Portanto, Jesus bendito, está chegando o dia do teu Natal. Nós estamos alegres, felizes, contentes. E esperamos que esta alegria seja sempre crescente em nossas vidas. Por toda a paz que o Senhor tem vindo nos trazer. Por todo o amor. Amor que nos ensinou um grande profeta de Deus, o santo irmão Aldo, a te amar de verdade, a conhecer de verdade a nossa querida mãe, Virgem Maria, ao Senhor, irmão Aldo, a nossa gratidão, o nosso louvor e adoração. Abençoa, ó santos gloriosos, abençoa nesta noite toda a família apostólica. Eu não vou citar nome de enfermidade, Pai. Eu sei que o Senhor sabe e conhece todas, seja qual for, desde o solado do pé ao alto da cabeça. Elas sejam, pois, destruídas, acabadas, tiradas, lançadas fora da nossa vida, dos nossos corpos. Quanto dos teus filhos e filhas neste momento, Pai, estão clamando e até chorando, derramando lágrimas, Pai, pedindo a cura, pedindo a intervenção do céu, Pai,
Ó Mãe Virgem Maria, o irmão Aldo nos falou tanto do amor da Senhora. Cura esses corações feridos. Cura, Virgem Maria, esses corpos machucados, dilacerados. É missão da Senhora e nós sabemos disso, porque o Santo Irmão Aldo nos disse: dá a tua bênção, dá a tua graça, dá a tua unção, dá saúde para toda a família apostólica. Há nomes aqui na caixa de oração sobre este púlpito. Eu coloco as minhas mãos, mas não são as mãos que curam. As mãos que curam e libertam são as mãos da Senhora Mãe. São as mãos da Senhora Avó, do irmão Aldo, de Jesus, o príncipe e Senhor da vida. Realiza milagre na vida dessas pessoas, Jesus. Estamos aqui encerrando esse culto de louvor. Abençoa desde as criancinhas, dos recém-nascidos ao mais idoso. Dá a tua bênção, dá a tua graça, dá a tua virtude. Abençoa a tua juventude. Abençoa todos os filhos da Senhora, Mãe. Dá-lhes o entendimento. Muitas vezes tem faltado a sabedoria do céu. Muitas vezes por um descuido, por um vacilo próprio, tem deixado de receberem. Mas eu quero te pedir, desde que eles abram neste momento o seu coração para deixar entrar essas virtudes preciosas, eles possam compreender e amá-lo de verdade, esta igreja, que é o reino dos céus. Despede de todos nós na tua paz. Dirija pelos caminhos por onde nós vamos seguir, vó, rumo aos nossos lares. Dá a tua bênção, dá a tua graça, envia o anjo do Senhor diante de nós, para livrarmos de todos os males e perigo, e nos proporcionar um bom retorno e uma semana cheia de graça e bênção e de muita paz. Recebam, irmãos, esta bênção que lhes concede o nosso Deus, a Mãe Virgem Maria, a nossa querida avó, o nosso santo profeta irmão Aldo, em nome de Jesus, o príncipe e Senhor da vida. Que esta bênção seja não só hoje, mas sempre. Amém. Está encerrada a nossa reunião. A Santa Avó Rosa vos abençoe.